Olá, sou Ari Protásio, um apaixonado pela vida. E no último final de semana aconteceu no Rio de Janeiro o Rio Montreux Jazz Festival. E olha, um festival que contemplou com excelência a acessibilidade. Tivemos um trabalho de audiodescrição em alto nível e intérprete de Libras. E para conversar um pouco sobre audiodescrição, falarmos um pouco do que aconteceu no chat desse festival, eu convidei a minha amiga Roseli Garcia. Mas antes, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, faça aí o seu comentário neste vídeo. Caso não esteja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as minhas novas notificações. Roseli, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui comigo hoje. Gostaria que você já começasse se audiodescrevendo. Olá, Ari! Olá, pessoal do canal. Eu que agradeço pela oportunidade que você me deu nesse momento de estar aqui contigo, falando sobre assuntos diversificados. Bom, e eu sou uma mulher branca, estou vestindo uma blusa preta florida, né, com flores de várias cores, bem colorida, bem alegre. Estou com um colar prateado, um batom meio pro vermelho, um arco rosa claro, uma tiara rosa clara no cabelo, e tenho o cabelo na altura dos ombros. E estou aqui, nesse momento, no meu quarto. Atrás de mim tem um guarda-roupa, realizando aqui esse bate-papo. Oh, que maravilha, obrigado, viu? Muito obrigado. Roseli, qual que é a sua deficiência? Visual total. Desde nascença? Na verdade, eu adquiri a deficiência na incubadora. A patologia chama-se retinopatia da prematuridade. E aí foi pressionado, os vasos da retina foram pressionados e causou a perda da visão. Ah, tá. Qual que é a sua formação acadêmica? Posso fazer toda a trajetória escolar até o ensino médio. Eu fiz a graduação em letras, com habilidade para tradutor, no Mackenzie. Depois eu fiz uma especialização na USP, na Unidade Maria Antônia, em arte e educação, em linguagens da arte. E mais à frente eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em educação, arte e história da cultura, também no Mackenzie. E você adora cantar e tocar também, né? A arte me toca profundamente, né? Então a música é algo assim que me faz muito feliz, e toda vez que eu tenho oportunidade, quando eu vou para eventos, dar palestra, e tenho oportunidade, eu costumo tocar violão e cantar. Claro que eu não sou profissional como Ari Protásio. Pô, você começou a ter interesse por esculturas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Durante minha trajetória escolar, eu sempre tinha algumas inquietações. Certo. Por exemplo, quando a gente falava de algumas referências muito visuais, aí eu não compreendia, como por exemplo a neblina. Eu não entendia o visual da neblina, ou algumas características das pessoas, características físicas, Certo. alguns movimentos. Aí o que aconteceu? Aí, depois de eu ter feito graduação em letras, porque eu queria estudar melhor a língua portuguesa, até para desenvolver melhor a textualidade, eu sempre gostei muito da linguística, da gramática e das várias formas de interpretar o texto. Então, depois de ter estudado isso, eu fui estudar arte e educação na USP. Por quê? Porque eu comecei a fazer teatro. E, paralelo ao teatro, eu fiquei sabendo desse curso de arte e educação. E aí fui para a USP para fazer. E lá nesse curso são abordadas várias linguagens artísticas. Teatro, música, dança e artes plásticas ou visuais, como queiram. E nas artes plásticas é que tem essa questão da escultura e a história da arte. E como muitas dos fatores envolvidos em história da arte tudo é muito visual, então eu queria me apropriar desse visual para tornar o visual palpável. E aí, que legal. Aí que eu comecei a estudar melhor sobre a questão das esculturas, e também, primeiro eu fiz uma especialização em linguagens da arte, falando sobre
a distinção do desenho e o objeto real. E essa dualidade é muito importante para a gente. A linguagem de quem enxerga é bidimensional. Certo. E a linguagem de quem não enxerga é tridimensional. Então, eu trabalhei essa dualidade na monografia. E no mestrado, no Mackenzie, em Educação, Arte e História da Cultura, eu já trabalhei com a percepção de esculturas por pessoas cegas, que como que através da escultura a pessoa cega pode perceber e passar a entender melhor o seu próprio corpo e os seus próprios movimentos. Eu trabalhei isso na dissertação de mestrado. Roseli, você concorda que as miniaturas, elas nos traz muitas oportunidades que, se não fossem a presença dessas miniaturas, nós não teríamos condições de saber exatamente como é o formato de determinado objeto? A gente tem réplicas, né, que a gente diz. Então, as réplicas são obras de arte elaboradas para o toque. Nós temos as réplicas na Pinacoteca do Estado de São Paulo, que realmente são réplicas das originais mesmo, são originais mesmo, né? Uhum. Então, eles foram feitos para serem tocadas, mas nós também temos réplicas em outros museus que também foram elaborados para o toque. Então, é bem interessante. As miniaturas, elas são objetos artísticos, mas que também dá para dar uma ideia. Então, a gente tem várias formas de fazer com que as pessoas possam tocar e saber como são as obras de arte, pelo menos ter uma ideia. Isso está se transformando muito, né? Porque antes tinha o paradigma de que a arte, as obras de arte eram para ser vistas e não tocadas. Isso está mudando com as instalações. A Lígia Clark, que é uma artista que investiu em instalações, em obras táteis, onde as pessoas pudessem ter maior interação com os museus e as obras. Então, isso já está mudando bastante. E o que você diz das maquetes? Com a supervisão do educativo dos museus, né, que o educativo é aquela parte especial que os museus têm para se dedicar aos alunos e aos visitantes que vão aos museus, então tem mediação pelo educativo. Então as maquetes táteis, juntamente com o educativo, fazem realmente o verdadeiro significado de obras de arte do que tem nos museus, né? E para você, o que é a audiodescrição? É um processo comunicacional, ou pode ser também uma tradução intersemiótica, porque ela transforma uma linguagem não verbal em linguagem verbal. E aí que se dá a intersemiótica disso, né? Dessa transformação de uma linguagem para outra. E qual é o valor da audiodescrição para a pessoa com deficiência visual? Em muitos espetáculos, nós temos as cenas que os personagens falam, mas em muitas das cenas acontecem movimentos que só quem pode ver consegue ter a noção desses movimentos. Já com a audiodescrição, a pessoa com deficiência visual, por meio de um fone de ouvido, um audiodescritor na cabine, vai falando, narrando as cenas que só podem ser vistas, o audiodescritor vai narrando para a pessoa que não enxerga, ou para pessoas que tenham baixa visão, para deficientes intelectuais também. Perfeito. Para pessoas disléxicas, né? E a pessoa vai tendo noção, vai tendo ideia do que está se passando no palco. Isso é maravilhoso em musicais, por exemplo. Musical tem muito gesto, muita dança, muita coreografia. Então tem que ser passado para as pessoas que não enxergam. Então, isso é sensacional. E aí, eu tenho essa oportunidade também de fazer a consultoria, uma vez que, para mim, o teatro é maravilhoso, porque eu trabalho no teatro, né? Já sou atriz há 14 anos. Você também é atriz? Eu gosto muito, né? Legal. Me ajudou muito nas defasagens corporais e alguma coisa assim. Então, aí eu tenho a oportunidade de saber um pouco dos bastidores do teatro, por exemplo, iluminação, cenário, figurinos. Então eu posso muitas vezes opinar, falar, olha, você não acha que a iluminação é importante nesse momento para ressignificar a cena? Entendeu? Entendi. É bem bacana, Ari, eu gosto. Ah, que legal. Roseli, qual é a aceitação da pessoa com deficiência em relação à audiodescrição? Hoje em dia, tem muitas pessoas com deficiência que já aceitam, que vão a espetáculos, assistem filmes com audiodescrição e acreditam que a audiodescrição seja muito bem-vinda. Mas há um público ainda de pessoas com deficiência
que ainda não simpatizam muito com a audiodescrição, ou pelo fato de terem usado muito pouco esse serviço, ou pelo fato de elas acharem cansativo, ou terem algum problema relacionado à questão da audiodescrição. Mas, em linhas gerais, as pessoas com deficiência têm uma boa aceitação da audiodescrição. E aquelas que ainda não têm essa aceitação por completo, a gente só pede que essas pessoas respeitem as pessoas com deficiência que gostam da audiodescrição ou que vão assistir pela primeira vez a um filme ou a um espetáculo, que a pessoa não fala, não, audiodescrição, isso daí não tem nada a ver, não sei. A gente pede que, por gentileza, deixem as pessoas experienciarem, vivenciarem esse momento para elas terem a sua própria opinião. Se acontecer algo equivocado, algo que não seja extremamente pleno, que não esteja totalmente de acordo, cabe à pessoa com deficiência, com paciência, falar, avisar, aconselhar as pessoas que estão ao seu redor. Estamos vivendo um momento que precisamos valorizar o que é bom, não é? Porque a partir do momento que valorizarmos o que é bom, nós poderemos corrigir com muito mais facilidade alguma coisa que tenha dado errado. Não é verdade? Com certeza. Eu estou começando nesse segmento agora, acabei de fazer 2 cursos para me tornar um consultor, e eu quis trazer você por ser uma profissional da área já há alguns anos, então nada melhor do que conversar com quem tem a experiência para trazer luz sobre o que aconteceu no final de semana passado, que foi uma situação que eu ainda não havia acompanhado. Até porque quando você se compromete a aprender, você começa a ter um outro olhar. E eu fui acompanhar aquele chat e eu confesso a você que eu fiquei muito triste, muito chateado por algumas posturas de pessoas ofendendo as pessoas que estavam fazendo ali o trabalho de audiodescrição, xingando as pessoas. Como é que você enxerga isso, você que já está há muito tempo fazendo esse trabalho? Qual que é a tua visão sobre esse tipo de atitude? Por que isso acontece ainda nos dias de hoje? A primeira coisa, né, que eu me coloco nesse assunto é assim, eu quero dizer para as pessoas que é muito importante, antes de elas escreverem ou postarem qualquer coisa em rede social, é muito importante que elas conheçam, que elas tenham entendimento do que está acontecendo. Porque quando a gente não tem o entendimento, quando a gente não tem o conhecimento do que está ocorrendo em determinada situação, a gente corre o risco de postar algo que não é verdadeiro. Então, por favor, gente, não postem sem saber antes o significado. A audiodescrição, naquele momento, estava beneficiando pessoas com deficiência visual, baixa visão ou cegos, mas também pessoas que estavam ali com uma deficiência intelectual e pessoas com dislexia, que têm dificuldade de entendimento de algumas palavras em determinadas situações, e estavam ali naquele momento, naquele link. Então, assim, muito importante a gente não ser, entre aspas, ignorante. Não podemos ser ignorantes, ou seja, o que é ignorância? É a falta do conhecimento de determinado assunto. Isso é ignorância. Então, antes de postar qualquer coisa, por favor, peço que vocês se informem. E a segunda coisa é educação. Educação é muito importante hoje em dia. Então, as pessoas nas redes sociais, elas têm um probleminha de falta de educação, onde as pessoas colocam xingamentos, provocações. E esses xingamentos não levam a nada, só ao negativo. E o negativo a gente já tem. Então a gente não precisa disso. Foi muito triste mesmo isso que aconteceu. E se vocês se aprofundarem na audiodescrição, vocês vão perceber o quanto que vale a pena ter esse recurso. E o mais importante é se colocar também um pouquinho no lugar do outro. Alguns dos comentários que realmente me marcou foi a pessoa falar, mas para que falar o que eu estou vendo? Será que ele não pôde pensar em algum minuto que teriam pessoas que não estavam vendo aquela cena?
né? Então, se colocar um pouquinho no lugar do outro, porque o amanhã ninguém sabe. O amanhã, essa mesma pessoa que disse isso poderá não estar vendo. E aí? Ela vai depender desse trabalho, não é verdade? Então, tá faltando um pouco de empatia, não tá não? Bastante. Roseli, qual é a mensagem que você deixa para o nosso público? A primeira coisa que eu quero dizer a todos vocês é para que vocês não jogassem as palavras ao vento. Todo discurso bem colocado pode ser transformador e também renovar as pessoas. Ao passo que as palavras jogadas ao vento, elas não têm norte e elas atingem muitas vezes de uma forma muito equivocada quem está recebendo essas palavras. Todos nós somos uma preciosidade diante dessa vida. Pense na história da empatia, como disse o próprio Ari, né? Você poderia estar recebendo essa palavra. E a palavra boa, a palavra que transforma, a palavra que nos faz ter atitude, é a melhor palavra para nós recebermos. E a segunda coisa é que diante de todas as dificuldades, diante de todos os obstáculos, que nós possamos sempre resistir e não desistir. Porque ainda a resistência, a paciência, a tolerância, a compaixão é um dos melhores presentes, uma das maiores características que a vida dá para nós. Então, não desistam, o negativo já existe. Agora vamos pensar no positivo, porque o não, muitas vezes nós já temos, mas o difícil é transformar, é o sim. E o transformar e o renovar está dentro de cada um de nós, porque nós temos essa virtude dentro de cada um de nós. Basta apenas que possamos despertar essa virtude para a gente viver melhor com os outros, com o mundo e com a vida. Obrigada pelo convite, Ari. Muito obrigada. Você é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que vale a pena estar. E por isso eu falo. Foi um convite muito generoso e maravilhoso da sua parte comigo. Obrigada, Ari. Roseli, eu que sou grato por você ter aceito esse convite. Muito obrigado pela mensagem, muito obrigado por esses esclarecimentos todos e continue com essa sua alegria, com essa sua vontade de viver, que ela é contagiante. Acredite, você pode. Que tal ser feliz? Adquira meu livro, Acredite, Você Pode. Vendas, livro impresso e audiolivro, WhatsApp 11 9 8478 5565. Livro impresso, Livrarias Curitiba, Shopping Metrô Tucuruvi, São Paulo e Vale Sul Shopping, São José dos Campos, São Paulo. Espaço Cultural Alberico Rodrigues, Praça Benedito Calixto, 159, São Paulo. E-book na Amazon, www.amazon.com.br.